Olá, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Maria Eduarda. Atualmente eu sou aluna de mestrado do programa de Genética na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Acabei de ingressar no meu mestrado, então ainda sou bem nova nesse quesito, mas eu vou vir aqui hoje compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência durante a minha graduação. Na minha graduação, tive o privilégio de conhecer um modelo em vivo, que é a Drosophila melanogaster, onde eu realizei o meu IC e acompanhei algumas pesquisas que aconteciam no laboratório. Então, venho compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês, mostrando esse modelo que eu acho tão incrível. E espero que vocês tenham uma boa palestra. Venho colocar aqui o slide. Então, inicialmente, né, a minha palestra é intitulada Drosophila melanogaster como ferramenta na avaliação de compostos mutagênicos. E antes de começar, né, gostaria de dar uma breve introdução assim, e falar também sobre algumas outras possibilidades de que podemos utilizar a Drosophila melanogaster. Porque ao decorrer da minha jornada acadêmica, eu vi que esse modelo que eu acho que eu tenho um particular apego, muitas pessoas ainda não conhecem ou não sabem a gama de coisas que podem ser feitas com eles, com esse modelo. Então, eu vou dar uma breve introdução para depois realmente entrar na questão das avaliações de compostos mutagênicos. Então, seguindo, né? Durante o século XX, a Drosophila melanogaster ela acabou sendo um modelo que foi extremamente utilizado em pesquisas. E a gente vê que ao longo dos anos vem tendo mais descobertas de como a gente consegue utilizar esse modelo. Sendo que dentro das ciências biológicas tem uma questão histórica de mais de 100 anos de pesquisas utilizando a drosófila. Em relação à aplicação de como a gente... as aplicações da drosófila melanogaster no ambiente científico são várias. O primeiro dele é por meio de análise de controle genético do desenvolvimento. Também podemos fazer análise de questões comportamentais. Existem também relações a modelos de doenças humanas. E ainda a avaliação de toxicidade e mutagenicidade, que no caso é o principal foco dessa palestra. Então, quais são as vantagens da Drosophila melanogaster? Então, a droso, né, ela é um modelo amplo, que ela é utilizada em diferentes tipos de pesquisa, e ela, inclusive, ela é recomendada pelo Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos, e ela ganha esse destaque porque ela garante uma facilidade na rotina do laboratório. As suas características, ela permite essa facilidade, no que inclui o rápido desenvolvimento. Também ela apresenta uma facilidade de reprodução. Ela tem... atualmente a gente tem um amplo conhecimento genético e ela também apresenta uma acessibilidade, o que permite com que a gente realize detecção de substâncias tóxicas. Sem falar que é um custo muito baixo a sua manutenção, porque a manutenção dela é barata. Irei mostrar para vocês como a gente realiza a manutenção da drosófila no nosso laboratório e vocês vão ver que é algo extremamente barato quando comparado aos outros métodos que em relação a camundongos, ratos, zebrafish, enfim. Então, dando continuidade, né? A drosa, ela apresenta diferentes estágios de desenvolvimento por ser um inseto, né? Então, ela tem a fase de embrião, larva, pupa e adulto. E nessas fases a gente pode realizar diferentes tipos de pesquisa. Por exemplo, na fase de embrião, ela acaba sendo frequentemente utilizada para a análise do desenvolvimento, o que a gente consegue fazer, examinar, por exemplo, a determinação de destino celular. Podemos avaliar organogênese e também avaliar o desenvolvimento neural. Quando a gente fala da fase larval, principalmente na fase larval errante do terceiro estágio, ela acaba sendo usada mais frequentemente em processos fisiológicos ou no estudo do desenvolvimento, bem envolvendo principalmente, né, algumas questões comportamentais, como o forrageamento.
Já no caso da fase de pupa, a gente vê a questão de transformação, desculpa, transformação e metamorfose. E na fase de adulta, a gente tem o estudo de comportamento e fisiologia. Mais especificamente, na fase adulta, eu gostaria de abordar mais a fase adulta, né? Porque, principalmente, é a fase com que eu trabalhei, né? E porque também, nessa fase, ela é um organismo muito mais complexo, o que acaba fazendo com que ela não se diferencie muito de organismos superiores. Até que existe algumas estruturas delas, da droso adulta, que ela acaba desempenhando uma função que é equivalente ao que a gente encontra em mamíferos, sendo as questões de função de na questão de coração, pulmão, rim, intestino e até trato reprodutivo. Eu gostaria de destacar que, em relação ao cérebro de uma mosca adulta, é algo bem notável, porque existe mais de, se eu não me engano, 100 mil neurônios, que a forma que eles se conectam, que eles estão ali, eles acabam permitindo que a gente analise questões como ciclo circadiano, questão de sono. A gente consegue ver também questões de memória e aprendizado. Também a gente consegue ver em relação à navegação de voo, alimentação, entre outras questões que a gente acaba conseguindo avaliar isso nas drosófilas. Bem, e diante de tudo isso, a gente, diante de todo esse cenário, como esse organismo ele acaba tendo essa questão de comportamentos complexos devido às suas características, a gente consegue avaliar como ele se comportaria em relação a drogas que atualmente pode ser utilizadas em mamíferos. Então, a gente tem questões de medicamentos. Em relação a um distúrbio do sono, como eu falei, existe um medicamento, vamos ver como esse medicamento atua em Droso. Será que isso pode ser aplicado em humano? No Droso não deu certo. Vamos ver então. Sem falar que também, né, a fase adulta, ela apresenta uma grande importância na genética e na toxicologia, porque existe uma homologia genética com doenças humanas. Além desse todo aspecto que ela apresenta, então, além dessas questões, essas propriedades biológicas, fisiológicas e neurológicas, que são bastante semelhantes comparados com a drosófila e mamíferos, a gente vê que 75% dos genes que são causadores de doenças humanas têm uma homologia funcional nas drosófilas. E isso permite que a gente consiga utilizar elas para triagem de drogas e descoberta de alvo terapêutico. Mas falando mais especificamente sobre essa questão de homologia, um grupo de pesquisadores realizou uma análise de BLAST e a análise acabou identificando 448 genes de drosófilos que estão relacionados a doenças humanas, sendo desses 548 genes, 153 acabam estando associados a alelos mutantes, que já são conhecidos. Então, isso permite com que algumas patologias elas sejam estudadas em drosófila, em relação a essa questão de homologia, como as doenças neurodegenerativas, doenças de expansão de repetição de tripleto, transtorno cognitivo, câncer, alterações cardiovasculares, infecção e metabolismo. Gostaria de destacar que, para algumas dessas questões, existem linhagens específicas que permitem que essas características sejam estudadas. No caso do câncer, a gente tem uma linhagem que é a linhagem WTS. Essa linhagem, ela manifesta tumores em diferentes regiões do seu corpo, seja nas asas, na região do olho, na região do abdômen. E esses tumores a gente consegue avaliar, por exemplo, se aquele medicamento, aquele fitoterápico, aquela água, ela apresenta alguma coisa que se torne cancerígena. Então, ainda falando sobre essas linhagens, e também sobre as doenças, eu gostaria de ir para o próximo slide, que é a doença de Alzheimer e distúrbios convulsivos. No caso da doença de Alzheimer, a gente tem uma linhagem específica que apresenta Alzheimer. Ela apresenta placas amiloides,
sendo que essa questão das placas amiloides, elas acontecem por causa de mutações de um gene específico, e esse gene específico, ele se mostra conservado funcionalmente, que é o APP. Então, a gente tem essa linhagem drosófila e dá para ver por questões comportamentais. Porque elas tentam subir nos seus. Subir, que ela tem um geotropismo negativo, né? Então, elas costumam subir para subir para cima, né? Costumam subir. E você vê que na metade do caminho elas voltam, ou elas ficam rodando. E isso não é comum do comportamento delas. E a gente consegue ver que elas acabam tendo um esquecimento do que elas iam fazer. Então a gente vê algumas dessas características comportamentais que possibilitam que a gente faça os estudos. Ainda em relação a isso, a gente tem que em relação a distúrbios convulsivos, que no caso dos distúrbios convulsivos, né, a DROS, ela possui mutações em um gene específico, que é no... que eu tô com... Não sei se eu vou pronunciar certo, que são mutações bem sensitives. Essas mutações, elas acabam fazendo com que elas tenham um comportamento de convulsão, que é semelhante à convulsão humana. E isso permite com que a gente consiga ver analisar medicamentos antiepiléticos humanos. Então, a gente trata, e irei falar mais especificamente sobre esse tratamento posteriormente. Então, a gente trata essas drosófilas para ver como que esses medicamentos irão atuar em relação a questões de convulsões. Ainda tem relação a distúrbios do sono. Podemos analisar a questão de ciclo circadiano, ciclo de sono e vigília, porque elas apresentam genes reguladores, regulamentadores, como os genes como o shaker e os LIPS, e isso permite com que tenha a identificação de agentes que acabam promovendo ou inibindo o sono. Ainda tem questões de distúrbios cognitivos e afetivos. Quando a gente fala de distúrbios cognitivos e afetivos, a gente aborda a questão de esquizofrenia e depressão. E como a drosófila, né, ela acaba tendo essa questão neural bem parecida, que chega a ser um pouco semelhante com o que a gente vê, a gente consegue utilizar ela para identificar alvos terapêuticos em relação a esses distúrbios. Mas como que a gente vê essa questão em medicamento? Beleza, a gente utilizou a drosófila, a gente pegou um composto e tal, mas como que isso tudo é feito? Então, para ter a triagem de medicamento, a gente vai ter um modelo de doença humana. Esse modelo ele pode ser criado na mosca por gerações de mutações, ou ele pode, a própria mosca, acabar expressando esse gene de uma forma que que dá para ser visível fenotipicamente, ou em questão comportamental. Então, vai ter toda a triagem inicial, e se os resultados forem positivos, no caso, esses resultados eles podem ser depois validados em modelos animais ou em culturas de células de mamíferos, porque quando a gente fala de medicamentos com eficácia, por mais que a gente utilize a drosófila ou melanogasta, eles ainda precisam ser validados em modelos de animais inteiros, como no caso mamífero. Então, não basta ser só na cultura de célula. Para depois ir para a questão de ter um candidato, uma pessoa, uma triagem, e assim realmente chegar no mercado. Mas agora falando especificamente, né, desse trabalho, da questão da mutagênese, da análise de mutagênese, existe um teste que foi desenvolvido pelo Graf, e depois ele foi refinado pelo Graf e a Van Schaik, e ele é denominado teste de mutação e recombinação somática. Esse teste, basicamente, ele visa avaliar a atividade genotóxica e mutagênica de alguns compostos. E para que esse teste seja realizado, a gente precisa da utilização de 3 linhagens, que é a Multiply Wing Hair, a FLAIR e a ORR.
ORR FLAIR3. Essas linhagens, elas permitem com que a gente faça alguns cruzamentos, sendo o cruzamento padrão ST, que são machos MWH e fêmeas FLAIR, e o de alta bioativação, que é o HB, machos MWH e fêmeas ORR. O cruzamento de alta bioativação recebe esse nome porque a linhagem ORR, ela apresenta em sua composição o citocromo P450 em seu genoma. Então, isso faz com que ela apresente uma maior metabolização de alguns agentes que são tóxicos. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas, e agora, né, eu vou para o próximo slide. Então, basicamente, o citocromo P450, ele apresenta uma função de metabolismo de xenobióticos, também está relacionado à questão de síntese de hormônios e também proteção contra toxinas vegetais. Em relação à síntese, a gente tem a síntese de equidisterona, que acaba estando, para que essa síntese seja necessária, ela precisa da CYP. Além disso, a gente tem a resistência a inseticidas, porque como ele tem uma proteção contra toxinas vegetais, a drosófila acaba conseguindo ter essa resistência a inseticidas. E ainda permite com que tenha estudos da citocromo em drosófila para que a gente consiga avaliar questões de metabolismo de promutágenos e drogas. Porque a gente avalia a diferença em questões de metabolização. Então, em relação ao teste, como eu disse anteriormente, né, ele permite avaliar aspectos genotóxicos e mutagênicos. E, além de tudo isso, com os cruzamentos, a gente tem genes marcadores, que são o FLAIR e o MWH. E é por meio desses genes marcadores, eles vão alterar fenotipicamente a asa da drosófila, fazendo com que tenha mutações diferentes. Então, a gente vai ter a mutação FLAIR e a mutação MWH. Vou mostrar ela daqui em 2 slides. Então, a gente vai ter essas mutações e a gente consegue avaliar. Mas, basicamente, né, o SMART, ele analisa o início do desenvolvimento embrionário da drosófila, em que a gente, no início da parte embrionária, vamos ter os grupos de células que elas proliferam mitocondrialmente, e depois elas vão se diferenciando nas estruturas corporais das moscas, que no caso a gente está analisando as asas. E em relação a questões das asas, a gente vai ter um ou vários clones dessas células mutantes, que depois a gente vai conseguir detectar essa mutação por pontos de cabelo nas asas da mosca adulta. Então, a gente vê aqui nessa asa que ela apresenta, a gente divide a região da asa da drosófila em diferentes setores. Aqui temos o A, B, C, D e E, e o D', porque existem algumas regiões dessa asa que ela acaba sendo, quando a gente compara com o grupo controle, tem mutações que são muito comuns nessa região. Então, a gente utiliza isso para avaliar. Existe uma classificação das manchas que irei abordar daqui a pouco, para vocês entenderem melhor como que a gente avalia isso. Então, aqui eu trouxe um esquema. Na questão, no lado A, são os tricomas normais, não tem nenhuma alteração. Já no B, são tricomas que são desviados, mas não contam como uma mancha MWH ou flare. Na C, a gente tem mutações MWH, que são tipo esses 3 pontinhos assim. E já na D, a gente tem a manifestação que é a de flare, que a gente comumente chama como a ponta de uma chama, a ponta de uma vela, que parece esse foguinho. Eu comumente falo que achar mutações do tipo flare é muito mais difícil. Até acostumar o olho foi um processo. Mas e como a gente faz a classificação? A gente tem uma classificação para determinar, por exemplo, como eu disse, existem algumas manchas que vão aparecer, quando eu falo manchas, são essas mutações, que vão aparecer normalmente nas asas das moscas.
Então, o Graph, né, ele criou todo um sistema para que a gente consiga diferenciar essas manchas, que são comuns, das verdadeiras manchas, que são as causadoras por mutação. E para que a gente consiga identificar uma mancha como sendo causada por mutação específica, existe, né? A gente avalia se em uma célula ela tem 3 ou mais pelos, e se tiver, a gente considera como uma mancha. E se tiver apenas 2 pelos, isso não contava como uma mancha. Então, existe um parâmetro de exclusão e inclusão das células. Por exemplo, se a gente encontrar no setor D, essas células elas acabam sendo consideradas normais e não incluem na contagem como mancha NH, porque nessa região D já acaba sendo comum a presença de mancha. E isso, quando a gente também está falando da questão de se uma célula tinha 3 ou mais pelos, então tudo isso tem que estar em avaliação. Também tem a relação do tamanho da mancha, pois o tamanho de uma mancha ela reflete quantas vezes as células se dividiram depois de uma mutação. Então, aquelas manchas que são maiores, elas acabam significando mais divisões celulares. Então, as manchas, o Graph ele acabou determinando uma classificação em tamanhos diferentes. Então, em uma célula, 2, 3, 4 células e assim por diante. E ainda tem a medição e análise. Isso é com o intuito, né, de evitar que algumas manchas muito grandes, elas acabam distorcendo a medida do tamanho das manchas. Então, ele utilizou uma classificação de tamanho médio em vez do número exato de células. Então, quando a gente tem pequenas manchas com uma ou 2 células, elas foram separadas das maiores, com 3 ou mais células, assim para que a gente consiga facilitar a comparação. Então, do lado direito, né, trouxe uma imagem de uma análise de microscópio para que vocês consigam avaliar. Em cima a gente tem uma mutação, só deixa eu conferir, que agora me, me veio um branco. A gente tem uma mutação MWH, que é esses 3 pontinhos. Já na C e na D, a gente tem 2 flare, que são essas formações de seta. Então, a gente consegue ver bem diferente quando a gente compara com as mutações que são mais padrões. As mutações padrões não, com os pelos que são mais normais. E como que a gente faz a manutenção das linhagens? As linhagens, elas são mantidas, né, de uma forma padrão. Então, a gente mantém elas em um frasco de vidro ou plástico, que, como vocês podem ver, é bem comum esse que eu coloquei aqui, e um meio padrão. A gente coloca o meio de banana com 234 gramas, a gente coloca também metilparabeno, antibióticos, agar e levedura nesse meio. Vocês lembram anteriormente que eu falei que o meio delas de manutenção é um meio muito barato? Então, é exatamente isso, porque a gente só utiliza isso. E a levedura que a gente utiliza é fermento biológico de padaria para fazer pão. Então, ele acaba sendo um meio de manutenção muito barato. Então, para fazer a manutenção delas, a gente deixa em um ciclo claro, escuro, e uma temperatura e umidade padrão também. Então, a gente faz isso deixando durante o período de 15 dias elas nesse meio, para depois que a gente faça uma troca de meio e assim por diante. Então, nas pesquisas a gente utiliza 2 controles, né? Sendo dois controles positivos, dependendo da pesquisa. Então, e também da questão do que está disponível no laboratório no momento. Então, para isso, a gente tem a doxorubicina, não, a uracila doxorubicina será o próximo, que ai, nossa, desculpa, é uretano. É o uretano, que é um composto orgânico, ele é classificado como um agente do grupo 2A, e ele pode ser cancerígeno para humanos, e ele é responsável em drosófila por induzir mutagênese e também fazer o processo de recombinação. Agora, em relação à doxorubicina, a doxorubicina é um medicamento antraciclina que ele é usado para tratar muitos tipos diferentes de câncer. Em drosófila, ele acaba aumentando a frequência de manchas mutantes e induzindo danos ao DNA. Então, por isso que a gente utiliza ele como controle positivo, esses dois. Porque porque a gente consegue observar que esses dois compostos eles vão ser responsáveis por alterar
todo o material para causar uma mutação nas células da drosófila. Então, a gente vê que já é compostos que são muito utilizados e já existem estudos comprovando a sua eficácia. Então, eu trouxe algum exemplo de compostos que a gente avaliou. Então, a gente fez análise de alguns compostos. Alguns foram no laboratório, outros foram em pessoas do laboratório que realizaram, para vocês verem a gama de aplicabilidade que a gente consegue utilizar. O primeiro, que foi a minha pesquisa de C, que foi utilizando o brometo de etídio. O brometo de etídio ele é usado em pesquisa de DNA. Também, em um artigo publicado, foi utilizada a fosfolipase, que ela é a fosfolipase A2. Não vou me... eu não vou tentar pronunciar isso, que ela é retirada de uma determinada espécie de víbora. Também foi feito com questões de medicamento, que é metformina, que é um medicamento antidiabético oral. Também é possível fazer análise com ácido úsnico, que é um antibacteriano natural de líquens. E ele apresenta uma alta atividade citotóxica contra células cancerosas. Também foi feita a avaliação com tiamexona, que é um inseticida de amplo espectro. Outros compostos que foram avaliados é o cloridato de bupropiona e trazodona, que é um medicamento antidepressivo. Também tem o fipronil, que é utilizado como controle de pragas. E além de tudo isso, como eu disse, vocês viram produtos químicos, medicamentos, compostos. Pode também ser feito análises mais ambientais, como foi feito em questão de amostra de esgoto doméstico e industrial, para ver a questão de avaliação de efeito tóxico. Também foi feita a validade da água e sedimento de um determinado rio, para avaliar a presença de agentes genotóxicos e concentrações alteradas. Então, inicialmente, como que a gente faz a pesquisa? Inicialmente, a gente vai fazer a questão da curva de toxicidade, para a gente ver qual é a maior concentração daquele determinado composto que a gente está avaliando, que ela chega a ser tóxica. Então, para isso, a gente vai coletar 50 larvas de cada linhagem, sendo HB e ST. Então, a gente vai pegar a concentração. Então, a gente vai estipular algumas concentrações, no caso, a de brometo de etídio, que a gente pegou de 30, 50, 30, 5, 1 e 0,2 microgramas por ml. E a gente vai ver se existe alguma dessas concentrações que são extremamente tóxicas. E aí a gente consegue fazer essa avaliação para depois a gente fazer a questão do tratamento e avaliar a mutagenicidade. Então, para fazer isso, primeiro a gente tem que fazer o tratamento. O tratamento ele pode ser feito de diferentes formas, diferente se está na fase de larva ou na fase de adulto. Quando a gente está falando de fase larval, esse tratamento ele pode ser feito por uma injeção direta ou mistura em meio sólido ou líquido, mas quando a gente fala em questões de misturar esse composto no meio, ele tem que ser feito com 2% de pasta de levedura para que induza a drosófila a fazer para que estimule ela ao comportamento alimentar. Já na questão do adulto, o medicamento pode ser administrado de várias formas, por meio de aerosol ou gás. A gente pode fazer a mistura no substrato alimentar, e também podemos aplicar diretamente no cordão nervoso, sendo esse cordão nervoso ele tem que estar exposto, ou por meio de uma injeção. O tratamento por meio da alimentação é o mais comum, principalmente utilizado para questões de medicamento. Foi o que eu trabalhei, foi a forma que no meu laboratório, a gente faz o tratamento com asdroso. Então, a gente pega, basicamente, para fazer a curva de sobrevivência, a gente pegou os cruzamentos, HB, ST, a gente tratou
a gente pegou as larvas, né, desses 2 cruzamentos e tratamos o meio, que é o meio de purê de batata. Então, por mais que a gente utilize outros meios, esses meios também são de um custo muito baixo. Então, a gente utilizou purê de batata da marca Yoki. E a gente tratou elas e deixou elas ali para se alimentarem. O intuito é avaliar quantas chegaram à fase adulta e se chegaram. Então, elas vão passar para o estágio de pupa e até chegar ao estágio adulto. O resultado que a gente obtém geralmente da curva de toxicidade, sendo nesse caso, a gente viu que as maiores concentrações elas são extremamente tóxicas, onde nenhum indivíduo ele chegou a se desenvolver. A gente vê que ele é considerado tóxico, ele não se desenvolveu, enquanto nas menores concentrações a gente foi possível observar indivíduos. Então a gente determinou essas concentrações para que a gente realize o próximo cruzamento gradativamente até que elas atingem a fase adulta, a gente depois para fazer a análise das asas. Então, para isso, a gente tem que fazer uma preparação de lâminas para conseguir analisar no microscópio. Então, a gente vai coletar aquele indivíduo adulto emergente de cada concentração. Depois, a gente vai pegar elas e armazenar elas em etanol. E depois a gente vai remover as asas. As asas são um processo muito delicado e iremos fixar elas nas lâminas com solução de Fowler. A análise ela tem que ser feita de 2 formas. Quando eu falo 2 formas, é porque a asa da Drosophila apresenta pelos tanto na superfície dorsal quanto na ventral. Então, é importante que a gente sempre esteja analisando dos 2 lados para conseguir, porque é muito comum você ter uma mutação de um lado da asa e depois você mexe um pouquinho no foco, você vê que tem a mutação bem embaixo dela, e assim vai. Então, é muito importante que a pessoa analise esses 2 lados. E a gente faz análise na microscopia com objetiva de 40, no caso 400 vezes. E agora, né, mostrando os resultados que a gente conseguiu encontrar. Porque falando assim, nossa, a gente fez isso, mas por que vocês fizeram isso? O que vocês obtiveram com isso? Qual que foi os achados? Bem, na questão do prometo de etídeo, a gente viu que existe uma alta genotoxicidade em concentrações elevadas. Podemos ver isso principalmente na questão da curva de sobrevivência. E também a gente observou que existem diferenças pequenas entre o cruzamento ST e o cruzamento HB, mas essa diferença, por mais que fosse uma diferença, quando a gente fala de questões estatísticas, ela acaba sendo a sobrevivência de HB ela é ligeiramente maior, e isso está relacionado com a questão da expressão do citocromo P450. Em relação ao medicamento de cloridrato de propropinol, a gente viu que existe uma toxicidade em altas concentrações. E isso é um achado que, se você for ver pela perspectiva de pessoas que fazem o utilizo desse medicamento, e a gente consegue ver que em altas concentrações esse medicamento que está aí, ele acaba sendo tóxico. Mas aí você vê em quais concentrações será que isso permite avaliar em quais concentrações talvez para o humano seria tóxico. Em relação à fosfolipase que é retirada da Vibro, ela não apresenta nenhum efeito na taxa de sobrevivência. Então, quando foi feito aquele experimento com a curva de sobrevivência, não teve uma taxa de mortalidade naquelas concentrações. Mas, porém, né, quando a gente viu, por mais que não teve alteração na curva de sobrevivência, por mais que aquele composto não foi relevante para acabar fazendo com que elas não se desenvolvam, não atinjam a fase adulta, mas eles foram responsáveis por causar alta taxa de mutagenicidade e de recombinogênese. Ainda, né, no caso da metformina, não teve nenhum aumento significativo de pontos mutantes. Isso é um resultado bom também, porque se você for avaliar, se você quiser, porque
Aí sempre tem aquela questão, será que é? Será que não é? E se não for? Então, ele é bom, esse método ele permite fazer essa questão de avaliação também. Ainda, agora indo mais para a parte ambiental, né, dos resultados. E esses experimentos, eles foram, alguns deles, né, foram coletados as águas de locais que as pessoas fazem o uso, que são estações de esgotos que da população mesmo, ou rios que são utilizados para pesca, consumo. Então, isso acaba impactando de uma forma, porque não tem só aquela questão local, e sim se a população está consumindo alguma coisa que é mutagênico, alguma coisa que é genotóxico e assim por diante. Então, o primeiro, né, experimento que foi avaliar amostras de esgoto e água, ele viu que existe efeito tóxico negativo em locais específicos, no caso, 2 locais específicos. Ele acabou tendo uma alteração na sobrevivência, então naquela curva de sobrevivência houve uma alteração, em que em algumas concentrações os indivíduos eles não conseguiram chegar à fase adulta, e isso acaba estando relacionado com a questão da qualidade de água. Então, se você for pensar, se essa é uma qualidade de água que está chegando na sua casa, então é uma avaliação que deve ser feita. Em relação a um córrego e um rio que foi analisado, houve sim uma alteração no número de sobrevivência, e principalmente por causa da questão da qualidade ambiental, que os pesquisadores eles acabaram classificando como regular e ruim, pois teve implicações na qualidade físico-química da água. Por fim, né, teve a avaliação, por fim, uma outra pesquisa, eles fizeram a avaliação da qualidade de água e sedimentos, e eles viram que existe a presença de agentes genotóxicos diretos e indiretos nessa água. E além disso, eles conseguiram observar que existem concentrações de cádmio e chumbo que é acima do permitido pela resolução do CONAN. Agora, por fim, né, eu gostaria de apresentar uma pesquisa que foi feita especificamente com o citocromo P450, o objetivo dela foi analisar a atividade do citocromo P450 em Drosophila melanogaster. Então, para essa pesquisa, eles trataram as moscas com 8 produtos químicos, que no caso é esses aqui, porque na literatura já existe, né, que esses produtos químicos, eles são responsáveis por induzir esses genes. Então, esses produtos químicos acabam sendo responsáveis por induzir a expressão desses genes. E, diante disso, né, eles conseguiram avaliar, ver por meio de como eles conseguiram avaliar, né, como estava relacionado o CIP em relação à questão de metabolismo e desintoxicação. Então, eles viram que a CIP é importante na via de duas vias enzimáticas, nossa, eu peço muitas desculpas, que esses genes eles estão relacionados com a atividade enzimática dessas duas enzimas aqui. E essas enzimas elas estão relacionadas a questões de metabolismo de xenobióticos e de desintoxicação. Então, encerro a minha apresentação aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como funciona a drosófila, como esse modelo pode ser utilizado. Qualquer coisa, estou à disposição para vocês tirarem dúvida. Agradeço mais uma vez a comissão do evento por ter dado essa oportunidade de estar aqui um pouquinho compartilhando o meu conhecimento com vocês. Desejo a todos um bom restinho de evento, que vocês aproveitem, que pelo que eu vi, esse evento vai ser muito bom. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Tenham um bom dia a todos e até mais.